Se você está acostumado com aquela frase de que esse ano é o ano da colheita, agora sim eu acho que é. Porque esse ano o governo prevê aí a arrecadação de 21 bilhões com o aumento do IOF. É lógico que lá na entrevista do Ministério da Fazenda, eles disseram que a pessoa física não será afetada diretamente. Mas veja bem, entre algumas mudanças que houveram, realmente nada é especificamente direto para a pessoa física. Você que tem o seu cartão de crédito, você que vai lá fazer o seu empréstimo, isso daí vai ficar tranquilo. Porém, as empresas que elas precisam mais do que você fazer empréstimo. Veja bem, se você investe, você sabe o que é juro composto. Desde que tudo aquilo que você gera de lucro trabalhando, falar em gerar lucro, você sabe que o governo não gera renda. Sabe disso. E ele se alimenta do seu bolso. Bom, vamos lá. Você que gera um lucro e aí sobra aquele dinheirinho e você todo mês vai lá e investe. Qual é o seu esforço? O seu esforço é lá no seu trabalho, onde você recebe certo valor de salário e aí com outro esforço para conseguir poupar aquele dinheiro, você investe em alguma coisa que vai te pagar juro composto. É lógico que existe um trabalho muito maior aí, que é você observar um item ou outro, uma situação ou outra, uma questão ou outra por conta de inflação, taxa de juro e tudo mais. Mas é mais ou menos isso. Você coloca o seu dinheiro lá e ele vai render o juro composto. O que eu quero dizer com isso é que as empresas, na maioria das vezes, elas têm que buscar empréstimos. É isso mesmo, ela tem que buscar empréstimos. Eu não estou falando do barzinho, não estou falando da lojinha, eu estou falando de grandes empresas que gastam muito, que para se fazer uma reforma nas suas indústrias, nos seus galpões, nas suas máquinas, elas precisam de muito dinheiro. Só que aquele dinheiro já é contado, existe todo um relatório específico para onde vai. É como se fosse uma verba do governo. Ó, essa verba é responsável por isso, essa verba é responsável por aquilo. Se ele tira de um lado ou de outro, isso pode impactar um prejuízo muito grande. Tá aí, governo, se você tira de um lado ou de outro, isso pode impactar num problema muito grande. Bom, a questão é a seguinte, vai impactar diretamente o IOF? Vai impactar diretamente a pessoa física? Não, mas pode impactar indiretamente, porque isso vai influenciar a economia. É lógico que com essa mudança de IOF, eles pretenderam também fazer com que as compras em dólar se tornem mais caras. Ou seja, as compras lá fora se tornem mais caras. Os cartões de créditos internacionais ou de empresas internacionais que são utilizados aqui cobrem uma taxa muito maior. Então quer dizer o quê? Eles estão fechando o capital para o Brasil. Nada mais justo. Nada mais justo. Vão me criticar? Vão. Nada mais justo. Ou seja, o brasileiro ganha aqui, ele é obrigado a gastar aqui. Nada mais justo, não é isso? Você é obrigado. Bom, quando você é obrigado, não tem nada saudável com isso. Ah, mas lá na reunião eles justificaram exatamente isso que eu disse. Porque simplesmente fica mais barato, olha, presta bem atenção, simplesmente fica mais barato gastar o dinheiro obtendo um cartão internacional e gastando dinheiro aqui no Brasil do que propriamente os cartões aqui no Brasil, ou você gastar o dinheiro aqui no Brasil. Bom, veja bem, se fica mais barato gastar ou investir em um cartão de crédito exterior, por que não baixar o preço dos cartões de crédito aqui no Brasil? Por que não baixar as taxas a níveis internacionais? Não, mas aí vamos aproveitar, né, que o arcabouço fiscal está faltando dinheiro, vamos dar essa justificativa do IOF e aí nós vamos aumentar as taxas de juros. Você consegue ver aí que as taxas de juros para empréstimos de empresas era de 1,88%. E agora elas vão passar de 1,88% para 3,95%. Bom, eu não sou empresário, eu não sou dono de empresa, eu não sou o chefe da minha empresa, eu sou o funcionário. Então o meu chefe que se lasque. É lógico que se o meu chefe vê que ele está tendo prejuízo, talvez ele tenha que diminuir a produção. Se ele for diminuir a produção, talvez ele tenha que mandar alguém embora. E se de repente ele tiver que fechar essa empresa? Porque o empréstimo para as empresas ficarão muito caras. Bom,
De certa forma, parabéns ao nosso governo, porque isso vai controlar o dólar. Ou seja, você gastar com qualquer coisa lá fora, inclusive esses cartões internacionais, ficará muito caro. Ele vai querer fazer o quê? Ele vai controlar o nosso capital. Ou seja, a entrada de dólar para o Brasil ficará mais barato, ficará da mesma forma. Agora, se você for querer investir lá fora ou comprar alguma coisa lá fora, isso sim se tornará mais caro. De certa forma, ele vai fazer um certo controle no dólar. Isso, ao longo prazo, vai fazer o dólar cair. Como o dólar é inflacionário, isso vai ajudar a nossa economia, graças a Deus. Quando nós falamos de economia ou política econômica, nós temos que olhar para 3 tópicos. Seria a política fiscal, que é o orçamento do governo, aquilo que o governo arrecada de imposto e o que ele consegue preservar desse dinheiro. E quando ele gasta esse dinheiro ele deve ser utilizado para o investimento no crescimento do país. Ou seja, quem é o governo? O governo não é uma instituição à parte que vive de dar vida boa para os seus funcionários. Veja bem, aquilo que ele gasta, independente do salário que ele paga, os altos salários que ele paga, aquilo tudo é para pagar um funcionário para trabalhar em prol do país, ou seja, para o investimento. Tanto é que esse gasto do governo, essa conta do gasto do governo, ela entra para o PIB. Então, quanto maior é o gasto do governo, maior é o PIB. Porque se prevê que o gasto do governo é para o investimento de crescimento. Essa é a lógica. Se você tem dúvida, pesquisa a respeito de como é formado o PIB. O PIB cresceu, o PIB vai crescer e o governo gastando horrores. Você sabe por quê? Porque o gasto do governo entra para o PIB. Bom, a questão é, segundo ponto, teria que olhar para a política monetária. Política monetária é o que o Banco Central faz. O Banco Central, além de controlar o valor da nossa moeda, se ele vai imprimir moeda ou não, se vai controlar o dólar ou não, se vai fazer isso ou não, a questão da política monetária é a utilização das taxas de juros para o controle da inflação. Certo? Então, política fiscal, política monetária. E a terceira é a política cambial, que eu quase falei aqui agora, falando do Banco Central, porque também é de responsabilidade do Banco Central. Política cambial é na questão de quanto dólar entra e quanto dólar sai. A política cambial, ela vai estabelecer ali as taxas de importação e exportação. No caso dessa política cambial, também se prevê lá o controle do dólar. Mas isso já é um papel já do Banco Central, lá na questão do controle de moeda. Porque não deve-se existir um controle direto de câmbio. Deve existir uma liberdade financeira. Porém, esse aumento do IOF, o que ele vai fazer? Ele vai restringir a saída do nosso dinheiro, do nosso capital. Se uma conta internacional vai ficar mais cara porque vai cobrar mais IOF, vai fazer o quê? Vai desestimular você ter uma conta internacional. Se você investe lá fora, você vai pagar um IOF muito mais caro para mandar o dinheiro lá para fora. Agora, para você devolver o dinheiro para cá, a alíquota ainda é de 0,38. A alíquota para vir o dinheiro para dentro do Brasil é de 0,38. A alíquota para sair o dinheiro do Brasil é de 3,5. Se você for ver bem a ideia, não é ruim. O que é ruim? O ruim é o aumento no imposto. O ruim é você não ter a liberdade financeira de escolher. Como não tem a liberdade financeira? Você pode investir lá fora sim, você é livre. Você só vai pagar mais caro. E o porquê não baixar o valor daqui? Para que isso seja uma influência para que a gente possa investir aqui. Não, ele tem que aumentar as taxas de juros para restringir o investimento. A questão é o seguinte, para você investidor, o que vai mudar? Nada, porque o IOF lá é pago na taxa, na renda fixa de acordo com o tempo que você fica. Ou seja, 30 dias. Passou de 30 dias você não vai pagar o IOF. A questão é a questão da economia no geral, no todo. Isso pode influenciar no preço do dólar no nosso país. Isso é bom? Isso é bom. Veja bem, o resultado que isso vai trazer, esse resultado direto, ele é bom porque vai baixar o dólar, mas o outro resultado é que ele vai impactar na questão dos empresários, das empresas. E isso pode acontecer de repente as empresas tiverem que fechar.
tiverem que mandar pessoas embora. Ah, mas quanto menos pessoa tiver gastando dinheiro, tiver pessoas empregadas, também a inflação cai. Isso. Para o investidor, para o investimento em si, vai acontecer o quê? Para a economia, quer dizer o quê? Que os índices de inflação e o câmbio vão cair. Ou seja, o governo tomou a pior das atitudes para que isso acontecesse. Vai cair? Vai cair. Forçadamente? Forçadamente. Para você, investidor, se você vai investir em pré-fixado, IPCA, só que veja bem, nós temos que pensar como cidadãos. Não devemos pensar só no investimento. Oh, maravilha! Ele foi em todo mundo e tal, e agora vai acontecer isso. E é bom que eu vou me posicionar sim. Para você, investidor, é isso que você vai fazer. Pronto, acabou. E para você, cidadão, para você que pega aquele dinheiro que sobra do seu salário para investir, talvez você não tenha salário. Vai depender se você é um funcionário qualificado ou não, depender o poder que tem a empresa na qual você trabalha. Talvez as empresas agora comecem a passar por algumas situações. Vão se adaptar? Vão se adequar? Vão. Por quê? Porque todo esse custo será passado para o consumidor final. Ah, mas essa medida não vai impactar na pessoa física. Sempre impacta no consumidor final, que é você. Então, como cidadão, você é o consumidor final. Ah, mas que isso, mais que aquilo, mas isso daí vai ser bom porque vai baixar o dólar, vai ficar tudo barato, o pãozinho vai ficar barato, o trigo vai ficar barato, isso, aquilo vai ficar barato. Isso daí vai melhorar, com certeza. A inflação vai cair, o dólar vai cair, isso com certeza. Mas para as empresas, que é aquilo que estrutura a nossa economia, talvez isso gere um grande problema. Bom, pessoal, esse vídeo era simplesmente para dar a minha opinião a respeito do IOF. Se você quer saber na íntegra a respeito do IOF, é simples. Você vai lá e acessa a página do Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda, você coloca lá em publicações, e em publicações terá lá apresentações. Apresentações vai aparecer para você o que mudou na questão do IOF. Você vai ver que o que mudou na questão do IOF simplesmente são as questões a respeito do crédito, certo? Todo crédito, empréstimo de empresas, vai ver que o que mudou na questão do IOF foi a questão do câmbio, ou seja, investimentos lá fora e coisas parecidas. Tem uma situação a respeito do VGBL, tem uma questão também a respeito de fundos de investimentos lá fora, porém parece que ainda existe uma incógnita porque o ministro da Fazenda voltou atrás em algumas coisas. É lógico que está muito ainda dentro do furacão. Alguma coisa pode mudar nessa semana ou não, mas em tese é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixe o seu comentário, me xinga, faça qualquer coisa. Muito obrigado e até a próxima.